Ok, o HL7 Internacional é uma organização sem fins lucrativos que foi fundada em 1987. É uma entidade que emite normas. Estas normas são sempre acreditadas pela American National Standards Institute. Tem como objetivo o HL7 Internacional fazer a emissão de normas para interoperabilidade na área da saúde. É suportada por mais de 1.600 membros espalhados por 50 países, portanto não é apenas uma iniciativa americana, uma iniciativa que é mundial e tem representantes em todas as áreas, desde os prestadores, às empresas, os fabricantes, os próprios utentes dos sistemas de saúde, as farmacêuticas e etc. A visão do HL7 é precisamente um mundo onde seja possível partilhar a informação de saúde em qualquer momento e de forma segura. É um objetivo bastante ambicioso e no qual todos nós, certamente como utentes, também queremos fazer que seja uma realidade em algum futuro, e uma vez que ainda sabemos que muito caminho já foi percorrido, mas ainda muito haverá por fazer. A missão do REL7 é precisamente emitir normas que possibilitem que esta interoperabilidade dos dados de saúde possa fluir facilmente entre os sistemas de informação que estão hoje em dia no nosso ambiente de saúde dos prestadores e dos fornecedores de soluções. O HL7 Portugal é uma extensão, um affiliate do HL7 Internacional, foi estabelecido em 2016, é uma associação sem fins lucrativos e é financiada pelas anuidades dos seus associados. É uma participação aberta, tanto seja a individuais como a empresas, por forma a que todos aqueles que estejam interessados em trabalhar ou a empreender mais sobre a área de interoperabilidade na saúde possam participar desta comunidade. Temos hoje em dia uma página web em hl7.pt, na qual vos convidamos desde já a poderem consultar e participar. Cada vez mais temos lá colocados conteúdos que são do interesse para a interoperabilidade na área da saúde em Portugal. O HL7 tem como principais funções apoiar nas definições daquilo que são as interoperabilidades que deverão funcionar especificamente em Portugal e que têm especificidades para Portugal. Também queremos desenvolver uma comunidade portuguesa que possa colocar em prática esta interoperabilidade. Queremos apoiar e divulgar a implementação das normas do HL7 Internacional, como é óbvio, e queremos também disponibilizar, sempre que necessário, alguma consultoria e algum apoio às entidades que possam assim solicitar-nos. O HL7 Portugal é uma associação e, portanto, necessita do apoio dos seus associados. Para isso, nós fazemos uso das quotas dos seus associados para poder promover as nossas ações de promoção da interoperabilidade, o qual temos feito de forma ativa nestes últimos anos, por forma a promover a interoperabilidade, um tema que realmente tem sido às vezes descurado, mas que todos nós sabemos ser de importância estratégica na área da saúde hoje em dia, com as tecnologias de informação serem cada vez mais utilizadas para a prestação de cuidados de saúde. E, portanto, nós queremos participar da construção de uma comunidade de pessoas dedicadas a este tema. Feita esta introdução, vamos agora passar a uma introdução, mas desta vez para o Integrating the Healthcare Enterprise. Vou fazer-vos uma apresentação aproximadamente de 20 minutos, vai ser uma apresentação bastante rápida, vai-vos dar um conjunto de conceitos básicos e alguns conselhos também para a boa utilização do IGAE. O IGAE é um consórcio de entidades a nível mundial, também, assim como o HL7 Internacional, constituído por muitos dos fabricantes, vendedores de soluções e muitas das vezes as academias e também as organizações de saúde espalhadas pelo mundo. O IGAE tem como modelo principal o de colocar em prática ou utilizar as normas já existentes hoje em dia, nomeadamente já ouviram falar no DICOM ou nas normas ISO ou nas normas web ou mesmo até as do HL7 e pegando nessas normas vai tentar definir use cases, que são use cases a utilizar na área da saúde e com esses use cases apresenta soluções. Essas soluções são publicadas em documentos chamados Integration Profiles e esses Integration Profiles são vários perfis que estão constituídos dentro de manuais chamados Technical Frameworks.
Esses manuais e essa documentação vai ser fundamental para que as várias entidades e os sistemas de saúde que comunicam a informação de saúde nos ambientes dos seus prestadores e nos ambientes da área de saúde possam partilhar informação de saúde com base nestas normas que já existem e que são feitas por outras entidades, nomeadamente o GAL7. Uma das funções do IGE é depois colocar em prática a utilização destes perfis de integração através de iniciativas chamadas Connectathons, onde os fabricantes e todos os parceiros da indústria são convocados ou são convidados a participar por forma a tentar fazer ligações de testes para que haja interoperabilidade entre os sistemas. Esses resultados desses testes são depois, posteriormente, publicados na forma de integration statements, documentos que os próprios fabricantes emitem dizendo que estão em conformidade com estes perfis de integração que estão publicados pelo IGE, mas também existem os resultados dos Connectathons que estão publicados oficialmente pelo IGE e dos quais podem ser consultados por qualquer pessoa. Portanto, neste circuito, claramente que os fabricantes de software, os vendedores e de equipamentos médicos vão estar envolvidos no sentido de implementar as normas, as technical frameworks, os perfis de integração e testá-los nestes Connectathons e submeter os seus integration statements à comunidade, por forma a que nós saibamos quais são os perfis de integração nos quais estes vendedores ou fabricantes se envolvem e suportam estas funcionalidades. Por outro lado, temos também as entidades, os prestadores e as entidades de saúde que têm como objetivo facilitar a sua vida, podendo nos seus concursos públicos ou privados, poderem aludir ou fazer referência a estes perfis de integração como sendo requisitos para os seus sistemas de informação que estão a adquirir, consultando também quais é que são os resultados das integrações que esses fabricantes possam ter feito nos Connectathons já existentes e, portanto, sendo mais fácil assim poderem especificar quais é que são os requisitos de integração que são necessários que um sistema de informação em saúde tenha, sem terem que entrar nas normas todas e dizerem que é necessário suportar isto, aquilo e o outro, que é extremamente mais complexo do que apenas indicar que um determinado fabricante deverá suportar um determinado perfil de integração, que é digamos, um aglomerado de todas estas questões. Posta esta visão geral, vamos entrar nos detalhes e tentar mais ou menos compreender estas várias componentes que o IGE propõe e promove. O IGE está subdividido em domínios. Estes domínios são os domínios de aplicação da interoperabilidade nas várias áreas da saúde. Os domínios que existem há mais tempo são o domínio da radiologia e o domínio do IT Infrastructure. No entanto, tem sido agora também muito divulgado e estudado o tema da farmácia, o tema do laboratório, o tema dos dispositivos, a cardiologia, todos eles com perfis de integração, depois já vamos ver, que permitem promover e desenvolver integrações de sistemas nessas áreas em específico, com soluções específicas e use cases específicos para estes domínios. Em cada domínio haverá então os tais perfis de integração, que são os tais casos de utilização ou workflows, que vão ter uma solução proposta pelo IGE pela utilização das tais normas. A isso vamos chamar os perfis de integração. E para suportar esses perfis teremos então os Technical Frameworks, que são, digamos que a documentação técnica que apoia todos estes perfis de integração. Portanto, já falámos em perfis, os perfis, existe uma lista deles, aproximadamente neste momento existem mais de 250 perfis, e estes perfis são realmente a corporização, são um framework que permitem que se entenda os determinados use cases num determinado domínio e quais são as soluções que são propostas para a interoperabilidade dos sistemas de informação nesse domínio e nesse use case que está proposto. E, portanto, dentro destes perfis de interoperabilidade destes perfis de integração, existirão a definição de quais são os atores, portanto, quem é que são as entidades ou sistemas de informação que estão envolvidos, quais são os fluxos, os use cases que estão em causa, muitas vezes endereçam-se também problemas de segurança e como é que toda a informação é estruturada e administrada ao longo desses fluxos de informação que estão a ser propostos pelo IGE.
Como disse, existem mais de 250 perfis e, portanto, nos vários domínios existem perfis específicos só para responder a um determinado tipo de problema. Provavelmente, uma aplicação na área da saúde tenha que suportar vários perfis e não apenas um só. Os perfis mais comuns, principalmente na área que nós chamamos de IT Infrastructure ou ITI, são os perfis que estão aqui apresentados neste diagrama e só para vos dar uma visão muito rápida, o Cross Enterprise Document Sharing, que estabelece uma infraestrutura que permita que documentos clínicos possam ser partilhados entre sistemas de informação e, portanto, fazendo com que os documentos clínicos possam ser produzidos por determinadas aplicações, consumidos por outras e eventualmente até que exista um repositório central ou distribuído de documentos clínicos. O Retrieve Information for Display é um perfil que permite que uma aplicação eminentemente de fins como sendo um browser web possa apresentar informação clínica na área da saúde de forma muito simples e direta. Depois temos o Personal White Pages, que tem como objetivo fazer uma listagem de todos os profissionais de um prestador de saúde. Temos o Patient Demographics Query, que permite fazer consultas a quais são os pacientes com um determinada prestador ou enterprise, portanto, ou complexo de empresa ou agregado de prestadores, possa ter. Junto com este Patient Demographics Query, habitualmente associa-se principalmente aquilo que se designa por um Master Patient Index, que na verdade é o perfil Patient Identifier Cross-Referencing e que permite que identificadores diferentes de várias entidades possam ser correlacionados e que possam identificar um mesmo paciente. E é um perfil central também que requer muitas vezes implementação logo desde o princípio para que haja partilha de informação, já que existem entidades com identificadores diferentes para a mesma pessoa. Existe também o perfil CT, o Consistent Time, por forma a que todas as aplicações e sistemas de saúde possam estar sincronizados do ponto de vista da mesma hora. O Patient Synchronized Applications, que é um perfil que permite que um utilizador que esteja a utilizar múltiplas aplicações num mesmo computador de secretária possa ter as aplicações todas sincronizadas no mesmo paciente, por forma a que, quando está a utilizar uma aplicação e as demais aplicações se sincronizem para este mesmo doente. O Enterprise User Authentication é também um perfil que vai trazer segurança e permite identificar os utilizadores dos sistemas de informação de forma transversal às organizações. Estes são os perfis básicos do ITI, da IT Infrastructure que o IHE advoga. No entanto, vou-vos dar uma pequena lista da qual vou passar muito rapidamente, sobre alguns perfis que existem, por exemplo, o perfil ATNA, do qual estava aqui também identificado no slide anterior, que é a capacidade de nós termos um registro centralizado de todas as atividades que foram realizadas sobre as aplicações, as múltiplas aplicações que um prestador possa ter, por forma a que se possa saber que um determinado profissional de saúde consultou informação sobre um determinado paciente em N aplicações. E este repositório central guarda esta informação e é um auxílio extremamente importante para a implementação do RGPD, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, uma vez que vem trazer rastreabilidade sobre os processos que são feitos nas várias aplicações dos prestadores da área de saúde. Este perfil chama-se o ATNA. Já falámos também sobre o XDS, que é tal perfil que permite a partilha de documentos numa entidade. O XUA, que é um perfil que permite identificação das aplicações dos utilizadores entre várias entidades de forma federada. O Enterprise User Authentication, que também é um perfil que tem como objetivo permitir single sign-on entre várias aplicações que partilham deste mesmo perfil. Já falei sobre o perfil PIX, múltiplos identificadores de uma mesma pessoa possam ser correlacionados e nós possamos entender estes vários identificadores todos como sendo do mesmo doente, claramente muito importante. O PDQ, para que nós possamos fazer pesquisas a perguntar quem é o doente A ou quem é o doente cujo nome é tal. E depois temos também perfis que, apesar de já fazerem o mesmo que outros perfis existentes, são
fazem uso de tecnologias ligeiramente diferentes. Por exemplo, o PMIR, o Patient Master Identity Registry, é similar ao perfil PIX, mas através da utilização das tecnologias RESTful e do HL7FIRE, que são, digamos que, tecnologias mais modernas relativamente àquelas que estavam inicialmente previstas no perfil do PIX. Assim, a mesma coisa também relativamente a um perfil chamado MHD, que permite a utilização de HL7FIRE nas interações para quem tenha uma infraestrutura de PIX, mas queira começar a utilizar o HL7FIRE, poderá somar junto com o PIX o MHD, por forma a poderem utilizar-se HL7FIRE nas pesquisas de identificadores de doentes. E por aqui fora existe o IUA para fazer a autorização de utilizadores, o MHDS também para fazer também na área das identificações de doentes, o PIXM e o Patient Synchronized Applications, que já falámos, que permitem que várias aplicações no mesmo desktop possam estar sincronizadas no mesmo doente. Portanto, basicamente, com isto, dei-vos uma pequena ideia de alguns dos 250 perfis que existem hoje em dia de IHE e que, na verdade, cada um destes perfis vão entrar em bastantes detalhes. Esses detalhes estão descritos nestas Technical Frameworks, que são os manuais que descrevem como é que um perfil funciona. E para isso, vão ter que descrever os casos de uso de cada perfil, qual é a solução proposta como sendo a melhor prática que foi aprovada internacionalmente pelos peritos que estão envolvidos nestas identificações e nas definições destas tecnologias. Os atores envolvidos, que são um ator é basicamente um sistema de informação que está envolvido num fluxo de trabalho com outros atores e com outros sistemas no mesmo cenário. As transações, que são as trocas de informação que poderão ocorrer, e quais são as normas utilizadas e quais é que deve ser exatamente o formato de informação para que todas estas soluções sejam realmente interoperáveis e facilmente interligáveis umas às outras. Portanto, os Technical Frameworks são os manuais que descrevem os perfis de integração através destas técnicas que foram identificadas. Os Technical Frameworks habitualmente dividem-se em 4 volumes, sendo sempre o primeiro volume a descrição de alto nível de um perfil, sendo o volume 2 a descrição das transações que estão envolvidas na especificação deste perfil, e depois os volumes 3 entram então no detalhe muito técnico sobre as normas e qual é que é exatamente o formato que a informação deve ter, por forma a que aquele perfil seja implementado. E finalmente, opcionalmente, poderá existir um volume 4 para extensões de especificação em determinados países em que existem especificações concretas para alguns países e, portanto, existirão os volumes 4 dentro de um determinado Technical Framework. Portanto, cada vez que vocês queiram saber só sobre em alto nível como funciona um determinado perfil, poderão ler os volumes número 1 de determinado Technical Framework e lá estarão listados os perfis em alto nível. Se depois quiserem saber mais detalhe, têm que recorrer aos volumes seguintes. Este será um diagrama para vos dar uma ideia do Radiology Technical Framework, portanto o Technical Framework, o manual na área do domínio de radiologia, e este é um volume 1, portanto que descreve, neste caso, um diagrama onde estão descritos os atores e as transações para que se tenha uma ideia de como é que funciona o perfil Scheduled Workflow. É o perfil já com muitos anos, um perfil muito maduro e que permite estabelecer, digamos que aqui a relação entre os atores que podem estar numa radiologia e que podem transmitir informação entre eles. Portanto, como podem ver, por exemplo, as caixinhas são os atores. Um dos atores será o sistema de ADT, o sistema que admite e transfere os utentes de um determinado prestador, ou o Order Placer, que será uma entidade capaz de poder fazer pedidos ou requisições de objetos de trabalho ou requisições de exames a realizar dentro deste ambiente de radiologia. E depois poderão ver, então, cada uma das transações com a sua setinha a indicar qual é que é o ator que vai iniciar. Por exemplo, se nós observarmos o Placer Order Management e que diz que é uma seta para o lado esquerdo, portanto, quer dizer que esta transação tem um identificador único chamado RAD2, que é uma
transação que vai ter sempre como início o order placer, portanto, o do lado direito, para o lado esquerdo, para o order filler. Portanto, neste caso seria uma transação que designava um pedido de um exame a realizar numa radiologia, feito por um ator, um sistema capaz de fazer pedidos ou requisições e está a fazer esses pedidos para um order filler, que é um sistema capaz de registar esses pedidos e colocá-los em prática depois também com a ajuda de outros autores. Neste mesmo volume 1, onde está descrito os perfis, encontrarão os atores e as transações que devem ser suportadas de forma obrigatória ou opcional. Por exemplo, note-se que neste caso do perfil SWF, perfil de implementação de um fluxo de trabalho em radiologia, encontra-se que o RAD 48 é uma transação opcional e que não necessita de ser implementada por os atores que implementem o order placer. Poderá ser opcionalmente implementada. E depois tem também nesta tabela uma referência aos volumes 2, portanto, aos detalhes de como é que estas transações terão de ser implementadas. Portanto, isto é conteúdo que está no volume 1 e tem referências para os volumes 2 e 3, por forma a que quem esteja interessado em saber mais detalhes sobre a implementação de um perfil possa facilmente encontrar essas referências. E, portanto, por exemplo, para interpretarmos isto, diria o TF é o Technical Framework, RAD quer dizer que é o domínio da radiologia, TF quer dizer que é um Technical Framework, 2 porque encontra-se no volume 2 e 4.3 será então a secção 4.3 dentro desse volume número 2. E lá encontrarão a transação RAD3, que se há de chamar Filler Order Management. Só para vos dar uma ideia. Por último, se vocês então forem para o volume número 3, encontrarão a descrição das transações uma por uma, encontrarão um fluxo de mensagens e aí sim quais são as normas que deverão ser utilizadas para a implementação das transações e todos os detalhes constantes de quais é que devem ser exatamente os conteúdos das mensagens ou das transações que sejam feitas e exatamente com que versões de normas e de que forma e com que conteúdos é que essa informação deve ocorrer. Isso acontecerá nos volumes 3 e 4 dos Technical Frameworks. Falávamos de que o IHE implementa todos estes perfis e documentação e depois, então, os fabricantes são chamados ou são convidados a vir fazer testes de interoperabilidade com outros sistemas que se proponham, inscrevem-se para fazer esses testes através de sessões chamadas Connectathons, que têm acontecido em várias localizações do mundo. As últimas que aconteceram foi há menos de um mês e houve até sessões em paralelo tanto na Suíça como nos Estados Unidos, por forma a que vários fabricantes em várias partes do mundo possam estar envolvidos e possam testar os seus sistemas antes de eles estarem em prática nos hospitais e nos prestadores de saúde. Portanto, resumindo, nós temos no IHE uma entidade que está a dividir a interoperabilidade na área da saúde em vários domínios. Dentro de cada domínio apresenta soluções e essas soluções chamam-se perfis de integração. Esses perfis de integração endereçam principalmente determinados fluxos e vão apresentar determinadas transações pela utilização de normas e tudo isto fica descrito em Technical Frameworks, que são os tais manuais. Por último, os Connectathons são os eventos onde os fabricantes e os prestadores têm a oportunidade de testar os seus sistemas a ver se realmente passam ou não os testes de certificação de sucesso de suporte nesses perfis. Passamos agora rapidamente a tentar perceber como é que o IHE pode ajudar os prestadores, principalmente, a adquirir sistemas de tecnologia de informação na área da saúde. Uma das coisas que foram recentemente emitidas, em 2020, é que a União Europeia veio esclarecer de que a indicação de perfis IHE nos cadernos dos concursos públicos é uma boa prática e propõe 27 perfis IHE como tendo grande potencial para melhorar a interoperabilidade e que devem ser colocados em concursos públicos para a aquisição de sistemas de informação na área da saúde. Podem ver neste link abaixo toda a documentação e com isto, digamos que dá um fundamento legal para que se possam colocar estes requisitos na forma de perfis de IHE para que os sistemas de informação em concursos públicos possam ter que estar em contato com estes perfis.
portanto, quando uma entidade compra tecnologias de informação na área da saúde, deve especificar exatamente quais é que são os requisitos de interoperabilidade que está à procura e, portanto, em vez de estar a dizer que exige que se suportem 50 tecnologias e 50 normas diferentes, basta-lhes dizer, por exemplo, se estiverem a adquirir um sistema que tenha funcionalidades na área da radiologia, que, por exemplo, deveria estar em conformidade, esse sistema, com o perfil SWF do IHE, o Scheduled Workflow, que se aplica à radiologia. E, portanto, deveria lá dizer, a solução deve suportar o perfil SWF do IHE. Se possível, e entrar em detalhes e dizer exatamente quais são os atores que se pretende que os fornecedores da solução tenham que suportar dentro desse perfil de integração. Eventualmente, pode também ser solicitado por parte das pessoas que estejam a querer adquirir ou das entidades que queiram adquirir sistemas, qual é que é o IHE Integration Statement, portanto é um documento emitido pelos próprios vendedores ou fabricantes a declarar que estão em conformidade com determinados perfis e isso pode ser solicitado nos cadernos públicos. Assim como deverá ser colocadas cláusulas contratuais que corrijam a eventual não conformidade com os determinados perfis IHE que tenham sido solicitados e que os fabricantes, ao apresentar as soluções, em algumas ocasiões possam não ser o suficientemente explícitos e depois, em momento de projeto e em momento de implementação, se venha a verificar que afinal a conformidade com os perfis não é a mais adequada. Portanto, vai na mesma existir alguns problemas. E quais são os problemas? Eu queria aqui abordar muito rapidamente os problemas que podem vir a existir. São eles a falta de, eventualmente, encontrar um bom consultor que possa dizer quais são os perfis de IHE a serem implementados e que saiba escolher quais são os perfis de IHE e tenha conhecimento nesta área. Para isso, realmente é necessário que os prestadores e as entidades procurem bons consultores e hoje em dia não é fácil de os encontrar. Eventualmente, também a falta de concorrentes. Se colocarem muitos requisitos IHE, pode ser que o concurso fique menos concorrido. E, portanto, uma das opções será colocar o concurso como sendo um concurso público internacional, por forma a permitir que fabricantes de soluções internacionais possam candidatar-se às propostas que são colocadas. Uma das coisas que realmente também pode acontecer é que os fornecedores das soluções não suportem todos os perfis que são pedidos e, portanto, deve-se ter ser comedido a solicitar perfis, porque senão não existem sistemas que suportem todos os perfis e, portanto, não fará nenhum sentido se pedirem perfis a mais que não sejam os adequados. Um dos problemas que nós temos visto é precisamente o síndrome de muitos fabricantes que dizem que cumprimos, claro, mas depois é o cumprimento, que é necessário garantir que os fornecedores percebam do que estão a falar e não digam simplesmente, claro que cumprimos, e depois chega-se a ver e o cumprimento que eles têm das soluções não é aquele que se espera. Depois de um determinado fornecedor ganhar um concurso, é necessário que ele seja realmente forçado a implementar esses perfis e deve haver cláusulas de penalização nos contratos que sejam feitos com estes fornecedores para que, se um determinado perfil não for suportado durante algum tempo, é penalizado de alguma forma até que ele possa realmente estar em conformidade com esse perfil e conforme se espera que a solução venha a sê-lo. Com isto fiz uma apresentação sobre o IHE e dei-vos um enquadramento sobre como é que o IHE pode estar enquadrado nos cadernos de encargos para aquisição de soluções, tanto sejam por prestadores privados como públicos. Espero que tenham ficado com uma ideia, também foi o tempo possível. Vamos se calhar pedir-vos que guardassem as vossas perguntas para depois, quando nós tivermos a sessão de discussão após a apresentação da nossa empresa associada BuyMe. Eu iria agora passar a palavra ao nosso apresentador Francisco Danha, da empresa BuyMe, que nos vai falar sobre a experiência da BuyMe na área de interoperabilidade em saúde em Portugal. Francisco? Sim, sim. Boa tarde a todos. Deixem-me só partilhar aqui o meu ecrã. Ok. Boa tarde a todos.
eu vou iniciar esta apresentação com um pouco de história sobre a BMI. A BMI foi fundada em 2006, tendo entrado na área da saúde em 2007, com o seu primeiro produto comercial, o Toaster, era a nossa solução de robô de CDs. Este foi o nosso primeiro produto comercializado e o primeiro a seguir as normas internacionais, neste caso o Daikin. Saltamos aqui para o ano 2014, que marca o aparecimento da nossa plataforma BeHealth e a entrada no mundo a sério da interoperabilidade. Eu sou o Francisco Zenha, atualmente sou Deployment Manager na BMI. Sou responsável pelo deployment das nossas soluções, instalações, atualizações e integrações. Em termos de background académico, eu sou licenciado em Engenharia Informática no ISEP e entrei na BMI em 2008, na altura para integrar a equipa de desenvolvimento do produto, que hoje é conhecido como BeHealth. Na altura era uma solução chamada Ditado Digital, era uma aplicação direcionada para a área da imunologia, como solução para elaboração de relatórios médicos, numa época muito diferente dos dias de hoje, em que ainda se utilizavam muito os gravadores portáteis, os pockets DPMs, ficheiros de áudio, o típico processo de transcrição a partir de ficheiros de som. Ao nível de integrações com os clientes, eram processos bastante simples. Existia apenas uma integração por web service, para consultarmos exames realizados, disponíveis para serem relatados, e posteriormente, quando o relatório estava concluído, retornávamos também via web service esse relatório. A aplicação foi então crescendo para outras áreas, outros processos. Para além da área de relatórios, fomos começando a pegar nos processos anteriores, na realização, agendamento, requisição. As interações com outros parceiros foram aumentando, assim como aumentou a necessidade de adaptarmos melhores práticas de integração e normalização. E chegamos assim a 2014. Como referi, a esta altura, as nossas integrações eram todas à base de web services. A nível de standards, estávamos a utilizar a Daikin na nossa solução de robô de CDs, sendo que a partir de 2014, e então aqui com a expansão da BMI, aumentou significativamente a complexidade dos projetos em que nos envolvemos e a própria maturidade das soluções com quem tivemos de passar a integrar diretamente, como por exemplo os sistemas de imagem médica na imagiologia, o PACS, obrigou-nos, entre aspas, a adotar de uma forma definitiva as integrações por HL7, V2 e Daikin, seguindo estándares internacionais e iniciando o processo de normalização de todas as nossas integrações. Desde então, tem sido uma jornada de aprendizagem e evolução. A par destes avanços, começamos então a olhar para os perfis IHE e a perceber a importância de os seguir na implementação das nossas integrações. Fazia todo sentido seguir as regras, saber quais as ações é que deveríamos realizar e quais as ações a esperar pelos restantes parceiros, que também estariam a seguir estas normas. Para além disto, efetuando as primeiras integrações com suporte a um perfil, escalar para os clientes seguintes tornou-se uma tarefa muito mais fácil, muito mais rápida e muito mais fiável. Para termos uma ideia, eu diria conservadora, da complexidade das integrações que temos hoje em dia, apresento-vos alguns dos números dos últimos 12 meses. Estamos presentes em mais de 20 instalações em clientes diferentes. Temos, num ano, seguramente mais de 25 milhões de mensagens trocadas da HL7, 5 milhões de pedidos de requisição que passam no nosso sistema, mais de 24 parceiros diferentes com quem integramos diretamente. Estamos em mais de 20 especialidades clínicas com diferentes necessidades e workflows. Se ainda hoje estivéssemos a realizar integrações por web services, não sei, mas acho que iríamos ter uma solução de integração personalizada por cliente. É impensável ao dia de hoje termos as nossas integrações sem suporte em standards,
e com cada cliente com regras diferentes. Facilmente se percebe a dificuldade que seria. Era essencialmente termos uma solução por cliente. Nosso primeiro passo na adoção de perfis IHE foi exatamente através do perfil do Schedule Workflow. Foi o primeiro que implementamos e que ainda hoje mais utilizamos. É um perfil do domínio da radiologia, mas que nós adotamos os mesmos princípios para outras especialidades com requisitos muito semelhantes. Apesar de nos vários clientes onde estamos termos processos diferentes, por exemplo, temos clientes em que logo a requisição é feita no nosso sistema, são sistemas de ordem, noutros em que a requisição vem de sistemas externos e a realização e agendamento é no nosso sistema, e outros em que já recebemos os exames no passo seguinte, no passo de agendamento, e só entramos na parte da realização. Mas em comum, em termos de workflow, seguimos o perfil com os necessários ajustes. E isto permite-nos saber exatamente quais as nossas funções do cliente e do parceiro. Fatores de sucesso. Olhando para trás e em perspectiva, podemos enumerar alguns fatores de sucesso no crescimento que tivemos nos últimos anos. Para além do foco no desenvolvimento de produtos e funcionalidades, sempre alinhado com a visão do cliente, sempre nos preocupamos também com a normalização das nossas integrações. Integração de forma simplificada com os vários parceiros, promovendo a interoperabilidade com o objetivo de reduzir erros e melhorar todos os processos de trabalho. As regras e estándares internacionais, perfis e IHS com processos normalizados, permitem-nos, com a sua aplicação, uma eficaz e correta integração com os vários parceiros e o cliente. Estes são pontos que em cada um destes nossos clientes os tentamos sensibilizar para que percebam todas as vantagens para alinharem com todos os intervenientes para seguirmos processos padronizados. A área dos MCDTs é hoje em dia bem suportada em termos de processos normalizados para múltiplas áreas e processos, que nos dá a confiança para ir implementando todos os fluxos da forma mais correta possível. A par destes fatores de sucesso, vieram também várias lições aprendidas ao longo do tempo. A adoção destas regras, perfis e standards possibilita a todos uma muito mais rápida integração entre aplicações e, acima de tudo, mais segura e fiável. Tentamos sempre seguir estes standards. No entanto, todos sabemos que nem sempre é fácil ter todos os envolvidos a seguir as mesmas normas. A BIMI, por todos os efeitos, não deixa de ser uma entidade comercial e por vezes é necessário, para além de adotar as melhores regras, também nos sabermos adaptar. Nem sempre há possibilidade de seguir standards à risca e é por vezes necessário termos a capacidade de nos adaptarmos às condicionantes. Depois, com mais clareza dos processos a desenvolver, termos a capacidade de alterar para nos aproximarmos cada vez mais dos standards. Para isto, muito contribuiu a nossa direção no sentido de aderirmos e implementarmos os perfis IHE. Dá-nos a confiança de saber que estamos no caminho correto da interoperabilidade. Temos nestes perfis IHE a mais-valia e a oportunidade, de uma forma mais rápida e precisa, implementar as integrações necessárias para as várias especialidades em que estamos envolvidos. Ao longo destes anos, fomos também experienciando várias realidades. Por vezes estamos no papel de prestador da MCDT, outras no papel de consumidor, cliente, desses mesmos serviços. Em qualquer das realidades, sempre sobre o desígnio das normas e melhores práticas de interoperabilidade, acabamos por nos adaptar da melhor forma, pois as regras estão claras em ambos os sentidos. Em termos de futuro, um dos nossos principais objetivos é o de evoluir as nossas integrações para a FAIA. É uma área em que estamos a apostar, sendo que neste momento apenas temos uma integração em FAIA, que é no processo dos exames sem papel. Mas dada a versatilidade do FAIA, que além de construída sobre as bases
dos standards HL7, CDA, V2 e V3. É também mais simples e rápido de implementar. Este passo tem sido mais demorado a dar, pois ainda há poucos parceiros a utilizar. Temos neste momento apenas uma entidade privada, já com capacidade para efetuar a comunicação de todas as integrações com recurso a Fire. Estamos convencidos pela nossa experiência passada e uma vez mais, seguindo os estándares e melhores práticas, após termos esta integração concluída, será muito mais rápido e eficaz avançarmos com esta migração com outros parceiros. Uma preocupação que temos atualmente é o de mais rapidamente possível implementar TLS sobre as nossas comunicações HL7. Atualmente, as comunicações internas com os nossos parceiros são sobre TCP/IP, protocolo MLLP, Plain Text, o standard na área. Mas com este aumento generalizado com questões de segurança de dados, vários casos públicos que todos conhecemos e que têm acontecido com vários ataques informáticos, torna-se para nós imperativo a encriptação de todas as nossas comunicações. Hoje em dia, os resultados produzidos já não são só resultados estáticos, um relatório de texto ou um PDF. Cada vez mais todas as aplicações são mais ricas em termos do que podem produzir. Acabamos por ter resultados com múltiplos dados, estruturados, com vários parâmetros, medidas, unidades, etc. Temos, por exemplo, o caso de relatórios de dosagem ou relatórios de análises clínicas. São tudo relatórios ricos em informação que podem e devem ser partilhados entre aplicações. Para nós, partilhar e consumir este tipo de informação analítica torna-se cada vez mais imperativo por todas as possibilidades que nos abrem. Disputar alertas com base em determinados resultados, possibilitar que as várias aplicações no mesmo ecossistema tenham acesso a estes dados de uma forma estruturada. Por último, centralizar a informação da interoperabilidade. Atualmente, como plataforma de integração, utilizamos o MIRD com todos os parceiros que temos. Vemos como uma necessidade que toda a comunicação que passa por esse nosso integrador passe a estar acessível de uma forma menos técnica, mais funcional, não só a nós, ByMe, mas principalmente ao cliente. Dá-lhes a possibilidade de uma forma mais imediata intervir quando há problemas de comunicação, sejam timeouts, erros de formatação de mensagens, faltas de campos, entre outros, possibilitando tomar as providências necessárias em tempo útil antes de se tornar um problema. Agir e não reagir. Funcionalidades como sejam reprocessamento de mensagens, validações de estado, configurações de alertas, prioridades, entre muitas outras funcionalidades. Pronto, em nome da ByMe, eu agradeço o convite para este webinar. É sempre uma mais-valia partilharmos a nossa experiência nesta área e recebermos o feedback de quem, como nós, pretende seguir o caminho da interoperabilidade e dos standards e, no fundo, facilitando a vida de toda a gente. Pacientes, clientes, parceiros. Obrigado a todos e alguma questão estou a dispor. Bem, muito obrigado. O HL7 Portugal aproveita também este mesmo momento para agradecer a participação e o contributo que vocês e a partilha da informação sobre quais são as vossas iniciativas e a vossa experiência na área de interoperabilidade. Aproveitamos e vamos agora ter algum tempo para discutir e para dialogar sobre as perguntas e dúvidas e afirmações que possam querer partilhar connosco. Por favor, podem fazê-lo por texto ou através de viva voz, se quiserem. Dou já a palavra ao Carlos Sousa. Viva, bom dia a todos. Vocês, excelente apresentação, obrigado. Queria só colocar duas questões muito rápidas. Uma é, vocês têm várias instalações, quer dizer que concorreram em vários concursos públicos, em particular no público, no privado também presumo que sim. Qual é que é o vosso feedback, ou aquilo que
que acham interessante partilhar relativamente à forma como é valorizada a vossa competência na dimensão de interoperabilidade, ou seja, quando um cliente está a olhar para a vossa solução, para a radiologia, ou para a oftalmologia, ou para a gastro, em que medida é que a vossa competência e a forma como vocês apresentam a vossa proposta na dimensão de integração com o processo clínico, com o PACS, etc., isso considero que já está... Qual é que tem sido a evolução? Tem vindo a evoluir do ponto de vista de maturidade, de ser valorizado, ou de facto a ponderação na forma como as soluções são escolhidas, ainda por parte dos clientes finais, ainda leva ou não leva em consideração essa experiência e essa capacidade? Sim, viva Carlos. Assim, da nossa experiência, aquilo que eu ao longo destes anos fui recolhendo é que, efetivamente, hoje em dia há uma preocupação em saber como é que as aplicações vão integrar, vão interagir com todo o ecossistema do cliente, que tipo de tecnologia é que usam, se estamos a cumprir standards. Nota-se uma diferença bastante grande. Assim, mas o cuidado que existe é quando passamos já para a parte técnica. A nível de concurso em si, eu diria que não sentimos ainda as tais regras que o António mencionou ali nos últimos slides, de terem cuidado de solicitarem que devemos cumprir certos perfis, certas regras de integração. Nesse aspecto, ainda não. Obrigado. Mais alguém tem alguma questão ou comentário que queira acrescentar? Alguma pergunta sobre a apresentação, tanto seja da BAMI como seja do HL7 Portugal sobre o IGE? Bom dia, António. Olá, Joana. Viva, para isto ser mais dinâmico. Parabéns aos dois pela excelente apresentação. Aqui uma questão, se calhar mais para o Francisco, ou também para o António, que também tem o duplo chapéu, é em termos do que está instalado nas instituições. Sabemos que grande parte tem versões diferentes, e como é que gerem isso? Já sabemos que nem todos os hospitais têm o mesmo workflow, o mesmo processo. Como é que conseguem fazer essa gestão de diferentes releases ou diferentes instalações que são feitas, e depois também não tanto em parte técnica, que já vimos e é visível que utilizam os standards HL7, mas em termos semânticos também como é que resolvem essa situação? Já sabemos que instituições têm os códigos de portaria, os códigos XPTOs, como é que fazem essa gestão? Obrigada. Sim. Olá, Joana. Assim, da nossa parte, nós sempre que entramos no novo cliente, há um levantamento de requisitos, perceber aquilo que o sistema que o cliente já tem, que integrações é que tem e como é que fazem, como é que têm essas integrações implementadas. Normalmente foi aquela questão que eu pus das lições aprendidas. Há sempre ali uma questão de adotar e adaptar. Nós temos sempre que nos adaptar ao cliente e àquilo que ele está a fazer. Se encontramos algo que realmente vai contra todos os estándares, contra todas as regras, nós tentamos que o cliente faça a alteração, e nesse aspecto nós conseguimos sempre, temos conseguido ter essa sensibilização perante o cliente. Quando há alguma alteração que, apesar de não cumprir o standard à risca, nós adaptamos, e sempre dizendo que isto não está bem, de futuro começar a alterar, mas em todo caso há sempre aqui um compromisso com o cliente no limite, pôr as coisas a funcionar e ir adaptando e ir melhorando ao longo do tempo. António, não sei se queres completar com alguma coisa.
Não, acho que já deram o mote e a resposta adequada. Passaria agora ao Rafael. Tem Ora, bom uma dia a levantada. todos. Rafael Antes de mais, Oliveira. obrigado pelas apresentações e antes de tudo também boa sorte sempre neste caminho de implementação muito dinâmico, mas é sempre bom também, já ouvi falar de perfis IHE, HL7 com parceiros. A minha questão aqui até vai mais em conta com alguns perfis e com a parte mais até não do circuito clínico Schedule Workflow, mas até de vocês estarem, pego aqui um bocadinho também na Joana, que é mais no nível técnico para saber como é que vocês fazem a gestão das releases. Eu falo até aqui mais em clientes diferentes, e como nós sabemos muitas vezes é mais intra estas comunicações que existem dentro de um hospital, e se já existe algum projeto que vocês têm inter instituições diferentes, usando assim perfis tipo XDS, com a partilha de documentos, ou se nunca vos surgiu essa oportunidade. Também adiciono o mesmo para perfis em relação à identificação do utente, talvez também se há alguma experiência que têm com isso, com referenciação de utentes do Pix, etc. Quanto mais curiosidade, além do que já conheço também dos circuitos clínicos, Schedule Workflow, que há de ser mais a prática clínica que tem normalmente. Aliado a isto, pronto, os perfis de paciente, gostava de ouvir um bocadinho a vossa experiência sobre esse tema. Pronto, a nível de perfis de pacientes, nós implementamos o PIR, o Patient Information Reconciliation, que foi algo que logo, desde o início, também a par do Schedule Workflow, foi um processo, um workflow nos nossos clientes, que nós quando chegamos, era um processo um bocado anárquico, em que tínhamos o IS do hospital com os pacientes e depois várias aplicações a fazer fusões de pacientes internas e o paciente a continuar a existir ao nível do IS. E isto sempre foi uma preocupação para nós e conseguir, a partir de certa altura, explicar ao cliente, dizer não, tudo o que é, se vocês têm um IS que gere pacientes, todas as ADTs, seja fusões, seja atualizações, o que for, é este IS que deve comunicar todas as alterações com todos os parceiros naquele cliente. E aqui notamos uma grande melhoria a partir do momento que apareceu a Light, porque muitos dos nossos clientes são do setor público, têm sonho, S-clínico, e havia muito essa questão, não havendo uma plataforma de integração na altura, era tudo por DB-links, nós tínhamos que ir às tabelas procurar por fusões de pacientes, assim como nós, outros parceiros faziam o mesmo. A partir do momento em que há uma plataforma de interoperabilidade, neste caso da SPMS, consegue disputar, gerir os doentes para nós e conseguir implementar o PIR, acabou por ser uma grande mais-valia no sistema. Obrigado, Já agora Francisco. aproveitava também para realçar que na região dos Açores existe uma implementação de perfil PIX, de acordo com o perfil PIX e o perfil PDQ-V3, por forma a implementarem correlação entre numeração das mesmas pessoas em 5 domínios de numeração na região dos Açores. E, portanto, têm lá em uso um Master Patient Index que correlaciona 5 domínios diferentes. E também na região dos Açores tem uma infraestrutura XDS em utilização, na qual os documentos clínicos estão a ser partilhados através de vários repositórios e um só índice, o índice XDS, um XDS Registry. De qualquer das formas, também posso aproveitar para dizer que ainda existem vários fabricantes de software que não estão em compatibilidade com este perfil XDS, logo não fazem partilhar os seus documentos clínicos através dessa mesma infraestrutura, e a região dos Açores tem projetos agora para futuro breve de tentar fazer com que as soluções dessas áreas possam se adaptar, tanto seja pela
melhoria de funcionalidades das aplicações existentes ou pela substituição por aplicações mais modernas que realmente suportem, por exemplo, o perfil XDS. Obrigado, António. Muito bem, queria só também aproveitar para, se não houver alguma pergunta de imediato, só queria, há aqui um comentário no chat do Ruben Fernandes, dizendo que, mesmo que não existam implementações perfeitas dos perfis, olhar para os perfis e considerá-los como uma boa prática é sempre um bom ponto de partida, em vez de se tentar inventar a roda e de tentarmos acreditar que nós é que temos os problemas e que os outros nunca os viveram e que nunca encontraram soluções internacionalmente para eles e que nós é que vamos inventá-las. Não é uma forma correta de pensarmos, temos que ir à procura de como é que essas implementações e essas experiências existem, muitas das vezes na forma já de perfis e de documentos que descrevem como é que esses fluxos de trabalho devem ser implementados e estão já aprovados como boas práticas, e simplesmente tentámos implementar da melhor maneira que fomos capazes, já é muito melhor do que nada fazer. E, portanto, aconselho de qualquer das formas, mesmo que os sistemas não são perfeitos e que haja limitações, que pelo menos olhem para os perfis IHE, tentem fazer a implementação nas vossas organizações, sejam entidades, prestadores, etc., olhando para a boa prática do IHE e vendo se realmente, se não no todo, mas em parte, é possível de implementar aquelas boas práticas que são lá propostas. Alguém mais tem algum comentário? Muito bem, eu vou aproveitar então para agradecer a participação de todas as mais de 60 pessoas que estiveram durante este webinar. Realmente é muito importante para nós e ficamos muito gratos pela vossa participação e pelo vosso interesse nestes temas, e vamos continuar a HL7 Portugal a tentar promover a interoperabilidade, e aproveitamos também já para agradecer o associado ByMe e ao Francisco Zanha pelo vosso contributo e pela partilha da vossa experiência. Obrigado a todos e nos encontraremos no próximo webinar do HL7 Portugal. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Bom, obrigado.